Bom dia, pessoal. Bom dia, Newton. Tudo bem, né? Vamos começar aqui a nossa quarta mentoria aqui do curso. Bom dia, Eduardo, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo bem por aqui. Vamos começar a nossa quarta e última mentoria aqui do nosso curso, onde nós vamos fazer algumas reflexões e, ao mesmo tempo, também resgatar algumas ferramentas, algumas técnicas, né, que nós usamos, principalmente, né, nas nossas mentorias, nas nossas lives passadas. Então vai ser bem bacana, bem produtivo. E depois nós vamos fazer a apresentação da última técnica, né? Que é a técnica do balanço perguntado, que é o alvo de hoje. Beleza? Então espero que vocês estejam animados aí para quem está participando ao vivo. E, claro, quem não pode participar, depois pode assistir lá na nossa plataforma, inclusive ver, rever, pausar o vídeo, né? No seu melhor momento. Beleza? Então, o nosso alvo é esse. Depois, ao final da gente apresentar todas essas informações, vou fazer um fechamento aqui, uma conclusão de tudo que nós, né, discutimos, tanto no curso, que já as aulas estão gravadas, como no ao vivo, né, nas mentorias que nós estamos fazendo. E vou abrir também um espaço para dúvidas, né, para questionamentos, caso eles existam, né? Então, a primeira coisa aqui que nós vamos fazer para esquentar os motores, né, na nossa abertura aqui, é relembrar da primeira técnica, né, que nós aprendemos, inclusive que no nosso curso foi fortemente explicado, né, haja vista que a bagagem dela, né, que exige um pouco mais de cunho contábil, não entender da contabilidade, e que também nós aplicamos na live, né, que é a indicação, a criação de indicadores, né, a partir do balancete, né. Então ali eu coloquei 3 tópicos: o que é, quando deve ser usada e quais são os requisitos. Tudo dessa primeira técnica, né? Então, olha só, o que, que é, né, a criação de indicadores a partir do balancete? É a análise da situação financeira e econômica de uma empresa, né, de uma entidade, a partir das informações da contabilidade. E quando que ela deve ser usada? Quando as informações forem disponibilizadas, ou seja, não adianta nada, então, existir a contabilidade se o cliente, por algum motivo, não querer disponibilizar. Então, o primeiro passo é o cliente disponibilizar essa informação. E o ponto talvez mais importante do que esse, ó, quando a situação fiscal, que é a contábil, né, contábil fiscal, remeter à realidade do negócio. Então, pode acontecer, principalmente em pequenos negócios, negócios que estão começando, que o negócio às vezes está informal, ou está formal, mas não está 100% registrado, porque às vezes na correria do dia a dia, o empresário acaba esquecendo de pegar a nota, ou pega a nota e pega no nome da pessoa física, isso não tem como registrar na contabilidade, por falta de conhecimento, ou mesmo por falta de pessoas e braços, né? Então, se eu tiver essas duas situações, quando eu estou fazendo esse trabalho de análise, de investigação, ou o sócio não quer me passar, os proprietários não querem me passar, ou a situação fiscal não remete à realidade do negócio, não tem como aplicar essa técnica, né? O exemplo bem prático para a gente poder entender isso é sempre, geralmente, quando eu vou na empresa, eu peço o demonstrativo, né, o balancete, e olho o imobilizado da empresa. Aí tá lá as informações imobilizadas. E aí eu confronto o que está no papel e vejo se de fato tem alguma semelhança, tem muita diferença ou não. Se tiver muita diferença, já para por ali. Já entende, né, como que o sócio consegue enxergar a contabilidade e ver se realmente dá para aplicar ou não. Isso é só um exemplo, né? Poderia usar outras contas por amostragem para investigar se realmente existe, né, essa proximidade da realidade. E os requisitos que a gente precisa, né? Pelo próprio balancete já vem o balanço patrimonial e vem o demonstrativo de resultado de exercício. Conforme na aplicação prática que nós fizemos, né? Na nossa mentoria 2, onde nós tivemos 3 arquivos de balancete, né? No mês um, do mês 2, do mês 3. Nós organizamos esses arquivos, né? Tiramos os espaçamentos que tinha, organizamos as informações e criamos ali o balanço patrimonial e o DRE para justamente fazer essa análise dos indicadores, né? E quais são esses indicadores que a gente pode analisar, né? Pelo menos 20. Isso tudo, tudo, dentro de agrupamentos, né? Por exemplo, a gente de liquidez, que mede a capacidade de a empresa honrar os compromissos, a gente tem pelo menos 5, que é a liquidez corrente, geral, seca, imediata e o capital circulante líquido. Tudo com esse viés de identificar como é que está a saúde financeira desse negócio, se ela consegue honrar seus compromissos no longo, no curto, desprezando o estoque de forma imediata. Basicamente, através da liquidez a gente consegue. E outro conjunto de indicadores que a gente tem, outros 3, são os do endividamento, né?
em que a gente consegue identificar se essa empresa está usando praticamente mais capital de terceiro ou mais capital próprio, em qual proporção, né? E, entre outras palavras, seria isso. E se está usando, por exemplo, mais capital de terceiro, o perfil da dívida, se é de curto ou longo prazo, ou seja, essa dívida vai vencer dentro desse ano ou nos próximos anos ainda, que é a participação de capital de terceiro, grau de endividamento e composição de endividamento. E o terceiro talvez seja o que chama mais atenção dos sócios, investidores, né? Quem mais tem um cunho capitalista, que é os indicadores de rentabilidade, são 6: margem bruta, operacional, líquida, rentabilidade dos ativos, dos investimentos da operação e do patrimônio líquido. Esse aqui talvez é o que chama mais atenção dos acionistas, dos investidores, né? Para a gente identificar realmente como é que está o retorno, basicamente, entre outras palavras, do capital. Se essa empresa, né, ela possui margens atraentes, se remunera bem os seus investimentos, né? Então, são indicadores muito interessantes de ser analisados. E o último que talvez, infelizmente, muitos talvez não deem atenção, né, tanto empresários, gestores, quem está à frente do negócio, ou até mesmo, né, quem está, às vezes, né, executando um trabalho de investigação, que são os indicadores de eficiência, que, na minha opinião, na minha visão profissional, são os indicadores principais. A partir deles, existe uma influência direta ou indireta nos outros, que é os prazos que a empresa tem, né? O tempo que ela fica com estoque, o tempo que ela tem para pagar seus fornecedores, o tempo que ela tem para receber dos seus clientes, que se impacta no ciclo financeiro, né, que é o ciclo de caixa do negócio, necessidade de capital de giro. Então, se a empresa não conseguir entender bem como é que está a sua eficiência de prazo, né, quanto tempo que ela tem para pagar o fornecedor, quanto tempo ela tem para receber dos seus clientes, e se existe estoque, se for um comércio ou uma indústria, quanto tempo esse estoque fica parado, automaticamente, se eu não consigo enxergar isso de maneira clara, o próprio nome já diz desse conjunto de indicadores, eu não vou ter eficiência. Se eu não tenho eficiência, isso interfere diretamente em liquidez, isso interfere diretamente em rentabilidade e também em endividamento, né? Então aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Esse, eu diria, talvez, são dos principais indicadores que o empresário, que o gestor, quem tem sucesso financeiramente falando, tem que estar de olho, né? Não só nesses, né? Mas, por exemplo, eu daria uma ênfase e uma atenção especialmente nesse conjunto de indicadores. E um fechamento, né, um bônus dessa primeira técnica, que eu sempre recomendo, né? Isso é uma analogia, por exemplo, de quem está estudando, fazendo um curso, alguma coisa assim, ou mesmo está trabalhando. A gente sempre gosta de comparar ser humano. Ah, eu estou trabalhando, quanto que eu estou ganhando hoje? Ah, aí você quer perguntar, né? Quanto que o Felipe está ganhando, quanto que o Richan está ganhando, quanto que o Nito. Porque se você ganhar mais que os três, por exemplo, né? Ou se você é o melhor que os três, né? A gente tem essa falsa ilusão, talvez, né? Mas o fato é que, enquanto ser humano, a gente gosta de comparar as coisas, né? Então, não querendo comparar para falar que é melhor ou não, mas comparando pelo menos para ter uma referência, né, um benchmark, né? Ou seja, se eu estou ali à frente, claro que uma comparação coerente, tá? Para ver se faz sentido, com concorrentes direto, com dentro do segmento do mercado, para certificar se realmente eu estou me sobressaindo, no sentido de liquidez, endividamento, rentabilidade e eficiência. Isso faz muito sentido para as empresas que estão com capital aberto. Para empresas de capital fechado, ela pode fazer essa comparação também, né, analisando esses índices, esses coeficientes que estão disponíveis no mercado, se ela tiver essa relação com outras empresas, né? Se tiver essa possibilidade, ele consegue comparar. Mas fato é que sempre que possível, é sempre interessante a gente dar essa comparação. Só tem que tomar cuidado para essa comparação não ser um alvo da análise da gestão, porque aí você acaba gerindo a sua empresa com base em outro negócio. Não é esse o objetivo, beleza? Apenas o benchmark. E aí sim a gente faz uma conclusão para realmente entender como é que está a saúde do negócio, beleza? Essa foi a primeira técnica, que basicamente nós falamos muito forte no curso, nas aulas que são gravadas, e também em uma das mentorias na prática que nós executamos. A segunda técnica que nós falamos, né, propriamente dito aqui na live, que é quando eu não consigo, por algum motivo, aplicar a primeira anterior, né? Então aqui eu vou usar indicadores da contabilidade gerencial. O que seria essa contabilidade gerencial? Né? O próprio nome acaba dizendo um pouco. Basicamente, é aquela contabilidade usada para fins de decisão, de gestão. Ela é permitida, sim, dentro da empresa, só não pode ser entregue para fins oficiais, para fins fiscais, para fins de apuração de imposto. Tá? Tem que tomar cuidado, beleza? Então, o que é essa técnica? Né? Então, é a análise da situação financeira. Se eu comparar a definição dessa técnica com a anterior, aqui eu tiro a visão econômica. Por que aqui só tem a visão financeira? Porque geralmente a aplicação dessa técnica está muito ligada à questão de fluxo de caixa, que é a visão de entrada e saída de recurso.
E por isso que a gente chama de contabilidade gerencial, que a maior parte das empresas, consultores e tudo, na prática, quando pega a situação da empresa, eles acabam aplicando essa relação de fluxo de caixa, adapta esse fluxo de caixa como se fosse um DRE gerencial e já tem uma visão de resultado daquele negócio. Muitos empresários, gestores, quem está à frente do negócio acabam fazendo isso, por isso que chama-se gerencial. Tá? E por isso que a gente coloca a análise da situação financeira a partir do departamento financeiro de controladoria, que geralmente são os departamentos que têm essa informação. Né? Então, eu aplico essa técnica quando, né, os gestores, quem estão à frente, me dá essa informação, apresenta essa informação, e quando a realidade fiscal do negócio não remeter, né, automaticamente a algo próximo do que está acontecendo no negócio. Né? Peguei o mobilizado do negócio, R$ 100, e na realidade tem 10 milhões. Opa, então não dá para usar a contabilidade. Claro que isso aqui é um exemplo gritante, mas a gente tem que observar isso, é um ponto interessante. Então, o fluxo de caixa, geralmente, tá? Isso que não é uma verdade absoluta, geralmente é um mecanismo muito usado nesse tipo de situação. Por quê? Questão de fluxo de caixa é muito tranquilo na questão de entendimento. Entrada, saída. Ao passo que, por exemplo, de um demonstrativo fiscal de DRE, que geralmente é feito por competência, muitos às vezes não conseguem entender, né, que competência não tem nada a ver com caixa, que é o recebimento e pagamento. Então, a venda acontece, a receita, na questão de competência, ele acontece quando a mercadoria é transferida, quando existe a nota fiscal, e não quando o recebimento. Pode ser que eu faça a venda à vista, aí sim eu tenho um recebimento junto, mas nem sempre isso acontece. O custo também não tem a ver com pagamento, na visão de competência de DRE. O custo é quando acontece aquela venda, não necessariamente pagamento. Às vezes já foi pago, às vezes ainda vai ser. Por isso que o pessoal, né, para falar assim, deixa eu entender, não quero saber de contabilidade, vamos fazer entrada e saída. Acabam simplificando, fazem o fluxo de caixa e a partir desse fluxo de caixa eles adaptam uma ideia como se fosse uma visão de DRE por resultado. Isso eu falo que eu vejo na maior parte dos casos, ok? E que indicadores que a gente pode usar nesse tipo de situação? Que eu tenho um requisito fluxo de caixa, não posso usar o balancete ou a contabilidade, né? Para criar aquela série de indicadores que são muito importantes para o negócio. Então, basicamente, eu recomendo que você faça pelo menos 3 visões: visão passado, presente e futuro. A visão passada, inclusive, foi o que nós fizemos na live passada, né? Para quem pôde participar no ao vivo, quem não vai assistir isso no gravado, que é a análise da visão de que aconteceu de entradas e saídas, pagamentos e recebimentos. Além de entrada e saída, claro que classificando também por nível de conta. Pode ser fixo, variável, né? Dentro da realidade, como é gerencial, você analisa gerencialmente o que faz mais sentido para tomar a sua decisão, que geralmente acaba seguindo nessa linha de raciocínio. E para quem fez o nosso mini curso de fluxo de caixa, nós aplicamos a visão de futuro, onde eu projeto um cenário que ainda não aconteceu, de entradas e saídas, para eu ter uma expectativa do que pode acontecer. E o presente é o que está ligando praticamente isso, né? Que a cada dia ele vai se alterando. Que é hoje, né? Quais são as minhas prioridades? Como é que está a saúde do negócio? Essas são as 3 visões. Inclusive, eu quero compartilhar aqui com vocês, né, em uma das empresas em que eu trabalhei por um tempo, inclusive eu aprendi bastante, sem mencionar o nome da empresa, para vocês terem ideia que essa técnica realmente é aplicada, né, em grandes corporações. Eu tinha uma visão, né, de assumir, vamos dizer assim, os números como função no trabalho que eu exercia, e uma das técnicas que o pessoal usava para analisar as informações, para apresentar os resultados, era o fluxo de caixa, adaptado via DRE gerencial. Então, era um fluxo de caixa meio DRE. Então, o DRE, ao invés de ser competência por caixa, se a gente for olhar fiscalmente isso, pelos princípios da contabilidade, não existe. Por isso que é gerencial, né? E eu nunca me esqueço que sempre que, em termos gerenciais de fluxo de caixa, entrada e saída, sempre que ficava no vermelho, a gente tinha reunião. Sempre. Isso aí era algo certo. A saída era maior que a entrada, reunião para justificar. Só que em muitas reuniões eu tentava mostrar para o pessoal da diretoria que nós estávamos analisando uma visão de caixa, que era interessante analisar uma visão de competência, que haja vista que em competência pode ser que existiu lucro, mas aquela venda que aconteceu, às vezes não foi recebida, porque diluiu uma série de parcelamentos. Inclusive, era o que acontecia. Né? Porque eu não posso entrar em muitos detalhes, senão eu acabo revelando o nome da empresa que não vem ao caso e acabo expondo. Mas, basicamente, é interessante ter essas duas visões complementares. Se a gente só analisa a visão de caixa, entrada e saída, é muito interessante. É melhor do que não ter nada. Mas tem que tomar cuidado
para não assumir isso como uma verdade absoluta. Sempre é interessante, sim, ter um instrumento de fluxo de caixa, principalmente se combinar com a primeira técnica, em que eu tenho visão mais econômica, visão de competência, contábil, né? Aí sim, eu tenho um casamento perfeito. Mas, infelizmente, essa primeira e a segunda técnica é como se fossem universos diferentes. É como se a primeira técnica fosse a Lua e a segunda técnica fosse a Terra. Né? E o que significa isso? Que a segunda técnica é algo que o pessoal gosta de usar mais, acaba usando mais, porque ela é mais fácil. Né? Ou seja, é mais fácil entender, entrada e saída, isso aí, né? Tranquilamente, azul, vermelho, é mais fácil. Agora, a questão da contabilidade exige a pessoa entender um pouco de balanço, DRE, ter os cuidados de pegar os documentos fiscais para o CNPJ correto, que às vezes cada negócio tem um monte de CNPJ, registrar o funcionário corretamente para ter aquela visão. Né? Então, acaba se embaralhando, vamos dizer, nisso, né? Mas a Lua, né, vamos dizer assim, ela não pode ficar muito longe, assim, né? Tem que estar próximo, então tem que trazer isso aqui para proximidade, claro que eu estou falando de uma forma de analogia, senão a gestão vai ser a distância, né? Aí eu vou ter que literalmente viajar para automaticamente ter uns resultados completos, não é esse o objetivo. E como ressalva um fechamento dessa segunda técnica, eu indico fortemente para as empresas que usam, para os empresários que usam, inclusive eu não vejo nada de problema no primeiro momento usar essa técnica, tá? Se já imaginar que precisa de um complemento, tá certo? É ter o processo de conciliação bancária trabalhando fortemente. Por quê? Como nós estamos usando a questão de fluxo de caixa, entradas e saídas de recurso, se não existir o processo de conciliação, esse tudo que a gente está vendo aqui é o mundo do Bob. Ou seja, eu posso acreditar em tudo que está ali, né? Porque não tem conciliação, que é uma forma de checar se está tudo correto. Um exemplo que eu vou citar para vocês, que inclusive é bem recente, sem mencionar, claro, obviamente, a empresa que a gente atendeu. Há 2 semanas mais ou menos atrás, eu e minha equipe, a gente atendeu uma empresa, né, em que a gente estava justamente verificando o demonstrativo gerencial de uma grande companhia. E nessa companhia, só para vocês terem ideia, eles faturam, né, por mês cerca de, mais ou menos, né, o grupo 10 milhões. E eles usam essa segunda técnica. Para vocês verem que é uma técnica que não é para, assim, né, qualquer tipo de empresa, até médias empresas acabam usando. Então, 10 milhões por mês. Usa essa segunda técnica aqui, fluxo de caixa. Só que acontece, beleza? Aí a gente foi ver a questão da conciliação. Faz conciliação? Sim. Qual a periodicidade? Mensal. E eu sempre comparo conciliação com escovar os dentes. Eu falei, você escova os dentes? Eu sempre tenho medo da resposta. A pessoa falou sim. Eu falei, todo mês? Aí eu sempre fico com medo, né? Será que ele vai responder todo mês? Meu Deus, ainda bem que eu tô de máscara, né? O lado do Covid bom, né? Claro que de forma amistosa, que estou brincando aqui, tem esse ponto positivo, né? Mas não, falou, não, todos os dias. Então, conciliação tem que ser feita todo dia. Resumindo da ópera, quando a gente foi ver, existia uma diferença de 10 mil reais no mês, no fechamento. Aí a pessoa, né, que inclusive é gestora, que estava à frente do negócio, mencionou: olha, Eduardo, 10 mil reais eu vejo como um arredondamento, considerando que a empresa fatura 10 milhões de reais por mês. E aquilo, né, por dentro me chamou muita atenção, mas por fora a gente tenta manter ali, né, a pose e tudo. Que 10 mil reais é um salário de uma pessoa, né, de alto escalão, ou de várias pessoas ali. E a pessoa falar que é arredondamento, né, inclusive tem risco de fraude, um monte de coisa. Então, olha o impacto prático que eu quero passar aí para vocês, né? A questão de faturamento, de uma empresa que usa essa técnica, e de ter o cuidado de usar a conciliação. Senão, esse relatório não vai servir para nada. Porque se tem um furo de 10 mil, eu vou acreditar nessa informação? Tá, para mais, para menos. E o pior, talvez a diferença em comparado com o faturamento de fato não seja relevante. Mas o principal é, se tiver um pequeno vazamento, tem até uma frase, né? Pequeno vazamento que afunda o grande barco, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso daí. Sempre que usar essa segunda técnica, sempre observar essa questão do processo de conciliação bancária. Senão, eu automaticamente posso ter gente ali sugando, né, do meu negócio. E automaticamente eu recomendo para vocês, sempre que fizer essa análise, construam um parecer de conclusão. Né? Não sei se vocês observaram, né, quando a gente pegou as informações das empresas, nas lives anteriores, sempre os primeiros passos que a gente fez foi sempre organizar as informações. E a gestão começa assim, né? Inclusive, é um dos pilares, né, da gestão da administração, a organização. Então, se eu não organizo, eu não consigo. E por que eu estou falando de organização? O que tem a ver com o relatório? Porque o relatório é uma forma de você organizar as suas ideias, o que você identificou e tangibilizar para a pessoa que te contratou. Que se você só fala o que você identificou,
Às vezes a pessoa fala, entende uma coisa, e aí isso pode gerar problema. Então, sempre é importante falar sim, que é uma apresentação, geralmente, mas escrever isso daí. Isso é muito importante, ok? O Richard até colocou, de 10 em 10 meses são 100 mil, né? Aí não arredonda, né? Exatamente. Para mim, qualquer valor faz a diferença, principalmente se alguém estiver agindo de má fé, né? E aí, na Rádio Peão, o pessoal começa a comentar isso, aí faz a festa, né? Aí já começa aqueles, né? Enfim, não vamos nem entrar em detalhe aqui, que não é o objetivo, mas já começa a entrar para o outro lado, né? Aí a empresa perdeu o propósito, né? Não tem controle, aí virou bagunça, né? Então, essa é a nossa segunda técnica para a gente concluir e refinar a importância, inclusive com exemplos práticos, dentro da realidade que eu já vivenciei e que também estou vivendo, sem revelar aqui o nome das empresas para vocês terem ideia do impacto. Agora, eu quero convidar vocês a refletirem junto comigo. Então, a gente falou aqui, revisamos, né? E concluímos a primeira e a segunda técnica. Vamos falar já já da terceira, mas antes disso, por que será que eu tenho que utilizar análise por índice? O que vocês imaginam, né? Não, mas que negócio é esse, né? Ficar pegando contabilidade, documento, ou fazendo fluxo de caixa, fazendo o pessoal trabalhar, né? Fazendo processo de conciliação, ficando no pé, acompanhando. Mas por que eu preciso disso? O objetivo não é só faturar, não, só estar ali cumprindo horário. O que vocês acham, quem está participando aqui do ao vivo, né? Por que eu devo utilizar essa análise por índices, né? Que seja aplicando a primeira, a segunda técnica, ou a terceira, que inclusive nós vamos falar já já dela, né? Ó, o Newton respondeu aqui para nós. Para mensurar resultado, né? Essa resposta foi bem assertiva, que inclusive eu coloquei até uma frase, olha só. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Basicamente é isso, gente. Uma analogia que eu gosto muito e responde isso, e para vocês entenderem a importância da gestão dos indicadores, eu sempre gosto de falar o seguinte: quando não existe indicador, né, de um negócio, é como se eu estivesse dirigindo um carro sem velocímetro, sem marcador de combustível, sem marcador de óleo, sem nada. Como é que você sabe se o combustível está acabando? Como é que você sabe que você vai passar na velocidade certa para não tomar uma multa no radar? Você acha que sabe, você suspeita pelo vento, pelo olhando outro carro, né? Você vê se o carro não está engasgando. Então, é uma gestão subjetiva, quando não existe indicador. E na empresa é a mesma coisa. E não existe espaço para subjetivo na empresa, porque o mercado é dinâmico, altamente competitivo. Tem muitas empresas, muitas ideias. Então, se eu não tiver indicador, eu estou fadado ao fracasso. Eu vou ser mais uma empresa para contribuir para aquela estatística do Sebrae, que vai quebrar em breve. Então, a gestão do indicador ela é importantíssima para ser medido o resultado. Beleza? O Dio até compartilhou a resposta, ele mandou até outra mensagem ali, ó. Deixa eu ver o que ele mandou. Resultado do negócio, mensurar o resultado do negócio, né? Complementando. Então é isso mesmo. E agora eu quero falar para vocês sobre essa terceira técnica, né? Tão esperada, a terceira e última, para a gente poder encerrar aqui com chave de ouro. Que é o balanço perguntado, né? Inclusive, eu vejo também que é uma das técnicas que eu mais aplico. Né? Mas vamos entender o que é, quando deve ser usado os requisitos. Então, o que é? É o entendimento. Observe, se a gente for comparar o conceito, é diferente das outras. Nas outras eu começava falando análise. Aqui eu já falo entendimento da situação financeira e econômica de uma empresa a partir das informações obtidas por meio de questionamentos aos envolvidos da operação. Então, aqui eu entendo como está a situação financeira, ou seja, entrada e saída de recursos, com a visão de balanço patrimonial, de fluxo de caixa, e econômica, com a visão de competência, de DRE, a partir de perguntas. Mas perguntas? A gente fala, que pergunta é essa? Por que eu faço perguntas, né? Quando que eu devo usar? Quando não for possível aplicar as duas técnicas anteriores. Ou para averiguar, para garantir se aqueles dados estão de acordo, são confiáveis. Então, se eu tenho uma situação em que eu não consiga, por algum motivo, usar as informações contábeis, se eu tenho uma situação que, além de não usar os dados contábeis, eu não posso usar a situação financeira, aí eu uso o balanço perguntar, que praticamente é um bate-papo, é um questionamento, uma série de perguntas, por isso que é entendimento, não é uma análise. Porque você vai entender a situação. Você só analisa aquilo que é concreto, aquilo que é fato. E isso é um questionamento para a gente direcionar. E por isso que o requisito é você
é o nós, né, criarmos e validarmos um demonstrativo. Porque, basicamente, essa técnica, ela é usada quando não existe nada, resumindo é isso. E pode acontecer isso? Pode. Inclusive, é o que mais acontece. Porque, às vezes, existe, né, um balanço, às vezes existe um DRE, um fluxo de caixa, mas é aquele, né, que até o próprio gestor ou quem está à frente fala, não é muito preciso, não. Ou a gente tem aquela percepção que não tem uma precisão. E aí sim a gente pode usar essa técnica ou para complementar e garantir que aqueles dados são fiéis, ou até que ponto eu posso acreditar nele, ou mesmo para criar um. Beleza? Então a terceira técnica que eu pessoalmente aplico bastante, sempre que, mesmo que eu pegue as informações anteriores, eu sempre costumo fazer para realmente validar e checar. E aí a gente vem questionando, né? Que perguntas são essas? Que tipo de pergunta eu posso fazer? Aqui eu vou colocar algumas como exemplo, como modelo. Isso aqui, lembrando que não é uma verdade absoluta, tá certo? E lembrando também, eu, particularmente, eu gosto de fazer um negócio mais distraído. Então, conforme o cliente vai conversando, a gente vai conversando, a gente vai caminhando as perguntas, direcionando, tá certo? Seguir uma linha de pergunta, talvez fica como se fosse uma entrevista, fica chato, o cliente tenta maquiar, ou mesmo ele nem vê respondendo. Então, aqui eu só quero lembrar que eu vou enumerar algumas perguntas, inclusive 15, mas não necessariamente você deve sempre aplicar elas nessa ordem. Eu sempre recomendo um bate-papo, descontraído, vai ali conversando, às vezes puxa a primeira, se o assunto exigir, puxa a última que eu estou apresentando aqui, porque isso leva mais descontração, o cliente às vezes fica mais à vontade e você consegue absorver mais informação. Mas aqui, como eu estou apresentando para vocês, por isso que a gente vai seguir essa linha dessas perguntas, beleza? Então tome cuidado. Se você quiser sentir à vontade, pode aplicar também, mas eu não recomendo. Geralmente, quando é uma sequência assim, o pessoal fica assim, nossa, que hora que isso acaba? Né? Agora, quando é um bate-papo, você vai entendendo, você mostra que você está preocupado, você quer conhecer o negócio do cliente, aí sim o negócio fica produtivo. E depois você pode gravar a reunião, né, por áudio, por vídeo, aí você vai organizando as informações. Lembra que eu mencionei da organização, né, principalmente no relatório. Beleza? Então, nem sempre as coisas vão acontecendo de forma ordenada. Igual os pensamentos da nossa ideia. Toda hora surge um pensamento. Às vezes a gente está aqui na live e está surgindo algum pensamento. Nossa, esqueci de tomar café. Esqueci de responder o zap, né? Vem com a cabeça, né? Dinâmica. Então, as nossas ideias também são assim, né? Então, sempre é importante a questão da organização para depois organizar, sintetizar e apresentar uma forma coerente, beleza? Mas a entrevista eu recomendo que você tente fazer de uma maneira mais livre. Então, algumas perguntas, e eu vou mostrar, inclusive, a técnica que eu uso, tá? Como que eu tirei essas perguntas, de onde que elas veio, para vocês entenderem, inclusive, de repente, dar um insight, ou para vocês criarem novas, que aqui não são as únicas, tá? São alguns modelos. Primeira pergunta, ou conjunto de perguntas que eu coloquei. Existe CNPJ? Quantos? E qual o ramo de atuação da empresa? Por que eu estou perguntando isso? A primeira pergunta. Primeiro passo. Você fala, Eduardo, mas você vai na consultoria e vai perguntar isso? Sério, de verdade. Por que a gente pergunta se tem CNPJ? Primeiro, para saber se a empresa está formalizada, se ela existe juridicamente. Até para fazer um contrato e respaldar. Como é que você vai fazer um contrato de prestação de serviço com a pessoa física? Você pode até fazer, mas né, tem que ser com a pessoa jurídica se você está ajudando a empresa. Então, opa, se tem CNPJ, quantos? Que às vezes o sócio nem sabe o que é isso, né? Estou discriminando, julgando de maneira alguma. Mas fato é que isso acontece, é quase uma holding que ele tem, né? Vai abrindo vários CNPJ. Então, tu perguntar quanto você tem? E qual segmento? Isso ajuda a gente a entender, vamos pensar numa estrutura de DRE aí, já vai imaginando na cabeça. Eu sei que às vezes o DRE nem sempre aparece igual, às vezes, na minha cabeça, né? Que já vem toda a estrutura montada, mas fique à vontade de consultar lá nosso material de apoio. Primeira linha do DRE, Receita Bruta. Quando eu pergunto CNPJ, eu já sei que a Receita Bruta existe. Quando tem CNPJ, não existe, porque é pessoa física. Quando eu pergunto quantos CNPJs, eu já vou imaginando vários DRs. DR 1, 2, 3, e se tem uma holding, né? Você vai agrupar isso tudo. E o ramo de atuação, se é uma indústria, aí eu vou ter receita da indústria. Se é um comércio, receita do comércio. Se é um prestador de serviço. Isso impacta, inclusive, nos três tipos de custo. Se eu sou uma indústria, eu tenho o custo do produto vendido. Se eu sou um comércio, eu tenho o custo da mercadoria vendida. E se eu sou um prestador de serviço, eu tenho o custo do serviço prestado. Então, olha, observa que a primeira pergunta ele já tem, ou conjunto de perguntas, ele já tem um poder incrível da gente mensurar isso, da gente entender a dimensão, inclusive, do nosso trabalho. Deixa eu ver o que o Nildo comentou ali conosco. Estávamos prestando serviço este último mês, o marido ficou bravo com a esposa por ter contratado uma consultoria, porque iríamos abaixar o Prolabore. Aí pode acontecer, né, que a gente faz a análise
identifica, né, a situação do negócio e vê que o problema é o sócio, tirando pro labore alto, né? A gente recomenda pela existência do negócio, né? Pelo princípio da continuidade, né? Que o negócio não é o empresário, não é a pessoa física, ele é um CNPJ. O empresário que criou ele é um CPF. Então ele tem que respeitar os limites e a sugestão, talvez, ou muitas das vezes que a gente vê, é reduzir pro labore, né? Às vezes pode causar esse tipo de situação, mas isso acontece mesmo. E aí a gente tem que ter todo um cuidado também, né, Nilton? Como que vai apresentar isso para ele, né? De certa forma, falar que ele é o problema, que ele tem que se acordar, enxergar, e ele não é a empresa. Ele é o fundador daquela empresa, por ser fundador. Se ele fosse trabalhar no mercado, ele ia ganhar quanto? Esse é o prolabore dele. E agora o que ele tem que entender é, se a empresa dá resultado, aí ele pode pegar dividendos, né? Essa é a diferença. Então, prolabore seria como se fosse um custo de oportunidade. Se eu, Eduardo, na minha empresa que eu tenho hoje, eu fosse bater nas portas aí, quanto que eu iria ganhar da experiência que eu tenho? Esse é o prolabore que o cara tem que ganhar. Agora, o restante, ele ganha na forma de dividendos. Haja vista que ele abriu o negócio, investiu no negócio, tempo e dinheiro. E o dividendos é a distribuição de resultados se a empresa tem lucro. Esse que é a visão, né? Que a gente muitas das vezes tem que mostrar também para os empresários. Segunda pergunta ali. Qual o faturamento do negócio? Então, lembra lá da estrutura do DRE. Então, aqui eu já estou perguntando. Nossa, Eduardo, mas você pode perguntar? Pode. Se eu não tiver as duas técnicas, eu pergunto. Porque, inclusive, se ele não souber responder isso aqui, eu já vejo que eu tenho um grande desafio. Então, muitas das vezes, essa pergunta o pessoal sabe responder. Qual é o faturamento de um negócio, do grupo, de cada segmento? Vai depender da pergunta anterior, a gente vai fazendo as adaptações. Então, qual é o faturamento? Já me ajuda a ter a dimensão do porte do negócio. Se as pessoas estão trabalhando demais ou não, se é um negócio de alto valor, já consigo entender muitas coisas. Terceira pergunta, qual o regime tributário? E aqui eu já consigo ver se quem está à frente ali do negócio, geralmente é o dono, o fundador, o presidente, enfim, né, que está lá que a gente está entrevistando, se ele entende pelo menos uma noção. Se é simples nacional, se é MEI, se é lucro presumido, lucro real. Isso, inclusive, ajuda a gente a entender as deduções do DRE, que é a segunda linha do DRE, as deduções que tem ali. Se realmente está correto, se faz sentido aquilo lá, se está coerente com o faturamento. Não é? Então a gente questiona o regime tributário. Inclusive pode complementar, perguntar aí qual é também o escritório de contabilidade, ver se conhece, às vezes é um parceiro, não é? Beleza? Então tá aí a terceira pergunta. Quarta, quantas pessoas trabalham e qual o formato de contratação? Isso aqui ajuda a gente a entender pelo menos duas coisas. A composição dos custos e despesa. Lembrando que custo é o que tem a ver com o core business do negócio, atividade e fim. E despesa com retaguarda, com back-office. Resumindo, despesas administrativo, comercial, marketing, financeiro. E o custo é a parte da atividade fim. Né? Se for uma indústria, a parte do departamento de produção. Se for um comércio, pessoal, automaticamente as mercadorias que estão vendidas, né, estão sendo vendidas. E se for praticamente a prestação de serviço, é o pessoal que está envolvido naquela prestação de serviço, tá? O que faz parte realmente para a operação acontecer. Então, o formato de contratação impacta na questão, por exemplo, se for CLT, tem uma série de reflexos, 13º, férias, FGTS. Tem outros formatos de contratação? Tem. Por exemplo, o pessoal está usando bastante a questão da pessoa jurídica. Pode ser também temporário. Tem uma série de possibilidades. Pode ser estagiários. Pode ser que tenha menores aprendizes. Então, tem uma série de formatos, né? Que a gente consegue identificar até para entender a composição do custo, despesa e os respectivos reflexos. Ou às vezes até informal. Pode acontecer. Não é o correto, mas aqui é a grande verdade. Pode acontecer, é uma situação chata e delicada, mas a gente tem que orientar o empresário que não é essa a forma correta. Né? Tem que registrar o colaborador, tem um risco trabalhista ali. Pode acontecer também, ok? E outra pergunta, a empresa trabalha com capital de terceiro? Existe alguma dívida vencida? Isso aqui ajuda a nós entendermos se existe despesas financeiras lá ainda no DRE. Porque se tiver vencido, eu estou pagando. Se estiver trabalhando com capital de terceiro, muitas das vezes são onerosos. Por exemplo, empréstimos, financiamentos. E a gente consegue ver se realmente essa empresa ele está usando só o recurso próprio ou está usando o recurso terceiro. A gente já começa a ter uma ideia até, inclusive, de endividamento. Né? Então, se a gente fizer essas perguntas bem feitas, observar as respostas, a gente já começa a entrar em um monte de universo. E claro que quando a gente sempre faz essa pergunta, às vezes o cliente dá uma resposta, vai para outro, vamos dizer assim, outro assunto, ou aprofunda, e a gente vai sempre tentando puxar isso.
para poder absorver o máximo de informação. Grava, sugestão que eu dou, tá? Claro que informa isso para o cliente, pede a permissão ou coloca essa informação no contrato, tá? E depois você vai lá e centraliza. Aí fica até mais fácil a gente entender e não deixar passar nada batido. Outras perguntas aqui que eu coloquei. Quem faz o processo de compras? Ou seja, aqui eu já vejo se existe uma pessoa destinada. Que às vezes a pessoa fala, ah, todo mundo compra. Eu já vejo que existe risco, né, de controle. Esse procedimento é documentado? Como é que compra? Não, mas tem que registrar isso? Por que eu pergunto isso? Para saber se a empresa tem um negócio que chama os procedimentos registrados. Saiu um funcionário, será que ela sabe, né, colocar outro para fazer, do jeito que vai fazer, como que vai fazer? Igual muitas empresas fazem. Ah, saiu o funcionário, ai meu Deus, aí se perde, fica aquela loucura, né? E treina de última hora. Então tem um procedimento daquilo, ou seja, eu já vejo a questão de organização da empresa. E eu já vejo a questão de compras, que influencia também na questão do estoque, que é um dos principais ativos, que inclusive impacta nos indicadores que nós falamos de liquidez, né, entre outros aí. Então, um dos principais ativos é o estoque. E sempre quando eu falo de estoque, eu sempre lembro de uma analogia também que eu faço, gosto muito de usar. É a gente pegar uma carteira, pega lá uma carteira, saca, sei lá, R$ 1.000, vou dar um exemplo aqui, pode sacar um valor mais alto. Pega isso daí, né, naquelas notas bonitas de 200, por exemplo, vai dar 5 notas, né, pouquinho, né, se quiser sacar mais com vontade. Pega isso daí, vai na sua cidade, na praça mais movimentada, ou no local mais movimentado, põe a máscara lá, devido às proteções, né, de acordo com o que a gente está vivenciando hoje. Abre a mão e fecha os olhos e vai andando ou fica parado. Vê o que acontece. Provavelmente esse dinheiro ou vai voar, né, ou alguém vai lá e vai pegar. O cara tá com o olho fechado, né? Vai pegar. E o que eu tô falando? Isso tem a ver com compras de estoque, né? Isso tem a ver quando a empresa não tem controle de estoque. Ou o acesso ele é liberado para várias pessoas e inclusive para clientes. A carteira, a sua carteira tem acesso, ou o seu banco tem acesso para várias pessoas? Provavelmente a resposta vai ser não. Eu imagino e espero, né? Então o estoque tem que ser a mesma coisa. Tem que ter um procedimento, tem que ter definição, tem que ter responsabilidade, né? Ele até colocou estruturação de processo, organograma da empresa, controle de estoque, exatamente, que a gente tem essas responsabilidades, quem vai fazer, né? A gente entende, sim, que os pequenos negócios, muitas pessoas são multifunções, né? A gente entende, a gente sabe que isso acontece, mas tem que dar um nome ao boi. Algumas coisas não tem como, né? Carteira você vai pôr todo mundo para pôr acesso? Caixa de supermercado, geralmente é uma pessoa que tem. Coloca o caixa de supermercado compartilhado, você vê a bagunça que vira. Por que caixa de supermercado é só uma pessoa? Porque se der problema, ele vai ser o responsável. O estoque tem que ser a mesma coisa, tá? Outra pergunta, que é o estoquista? Que complementa a anterior. Como é feito o fluxo de entradas e saídas? Ou seja, será que tem uma pessoa que compra, outra que controla o estoque? E como é que é esse fluxo de entradas e saídas para venda, requisição, existe conferência ou não? Então aqui a gente reforça a questão do mapeamento de processo, se existe essa organização, organograma e tudo mais. Dentro ainda dos ativos ali, estoque. E outra pergunta, que refere-se à parte de recebíveis, dinheiro, né? Quem é o responsável financeiro? Existe inadimplência? Ou seja, tem alguém que está à frente ali, que está cobrando os clientes? Né? Inclusive, eu gosto sempre, para quem já foi meu aluno aí, né? Gosto sempre de mostrar um case, né? Do sócio, que chama The Profit em inglês. E nesse case tem uma série de episódios, inclusive eu recomendo para todos, para quem não conhece. E um dos episódios ele vai no frigorífico, né? Einstein. E lá eles faturam 50 milhões de dólares. Só que eles esquecem de cobrar o cliente. Então não posso esquecer de cobrar o cliente. Não só vender é importante, não só controlar o estoque é importante. Inclusive eles fazem muito bem. Mas precisa ter o controle de recebíveis. E aqui eu já vejo também. Se essa empresa tem esse cuidado, tem esse tato, tem um responsável, tem alguém, posso procurar que fale com o financeiro. Esses dias também eu fui cobrar um cliente, né, sem expor obviamente o nome. Foi muito engraçado, porque a pessoa tinha saído de férias. E aí eu liguei. Ó, quero falar com a responsável que substituiu ou que está no lugar. Ah, não tem ninguém, não. Eu falei, como é que eu faço para poder receber? Ah, eu ia cobrar uma nota. Aí eu aproveitei o teste. Como é que faz para eu receber? Ah, você tem que esperar voltar de férias, porque ela já deixou tudo agendado. Eu falei, entendi. Eu falei, então a única forma que tem foi se eu protestar. Eu falei, é só com ela. Eu não sei te responder essa pergunta. Então a gente vê que muitas empresas não têm essa estruturação, essa preocupação, né? Do que pode acontecer, né? Parece uma coisa óbvia, mas às vezes uma pessoa saindo de férias, o processo é a pessoa. E isso não deve acontecer de maneira alguma, porque a pessoa é
uma pessoa que vai executar o processo, e não automaticamente ela tem a ver ali, né? Ela não é o processo, ela simplesmente executa. Por isso tem que ter o procedimento, que cada um pode executar, claro, com devido treinamento e o acompanhamento disso, tá? Então, é um negócio bastante importante para a gente refletir, ok? O Richard perguntou ali, se esse fator de 50 milhões não receberam, significa que ele trabalha... Não, isso não tem a ver, tá, o Richard? Questão do regime tributário, do lucro presumido, é a questão do faturamento, beleza? Então, quanto maior o faturamento, automaticamente você tem que mudar as faixas e, às vezes, até fazer uma análise de qual que é o melhor regime tributário para o negócio. Seria, por exemplo, lucro real, lucro presumido, ok? Mas o fato em si de não receber significa que você não cobrou. Então, por que você vendeu e não recebeu? Ah, não recebi porque eu estou no lucro presumido? Não tem nada a ver. Simplesmente, às vezes, você não recebeu ou porque você não cobrou ou porque o cara tá te dando um calote, né? Das duas, uma. Né? Imagina aí um cenário, você emprestou dinheiro para alguém. Você não vai receber esse dinheiro ou porque você não vai cobrar ele, ou porque o cara quer te dar o calote. E não porque você controla as suas finanças ou não controla as suas finanças. Não porque você tem um CNPJ ou não tem um CNPJ. Não é? Se essa pessoa quiser te pagar mesmo, por exemplo, ela vai te pagar. Se você cobrar, às vezes também dá aquela lembrada, que às vezes a pessoa acaba esquecendo, né? Não acredito muito não disso não de esquecer, né? Mas enfim. Outra pergunta: quantos sócios existem? Até para saber se tem conflitos de interesse. Se tiver muitos sócios, a tendência é que tenha muita divergência de opiniões. E aí não é que seja um problema, mas é um cuidado que a gente tem que ter para principalmente deixar claro quais são as responsabilidades de cada um, porque todo mundo quer ser dono, né, do negócio, aí o negócio vai para frente. Então tem vários sócios, ok. Responsabilidades. Quem é o sócio diretor, financeiro, né? Aí o pessoal põe aqueles nomes bonitos, né? Não vamos entrar em detalhe, mas bota os nomes bonitos e aplica isso também. Beleza? Se todo mundo for gerenciar o negócio, não vai dar certo. E olha a pergunta ali, complementar. Quanto foi investido? Será que ele começou com capital próprio? Será que eles investiram o dinheiro? Pode acontecer. Mas a gente tem que entender, né? Quanto foi investido. Um caso interessante que eu já peguei, né? Um empresário, praticamente, ele começou só com capital intelectual. Foi muito bacana, a prestação de serviço. Só que em 2 anos, ele tinha uma dívida de R$ 500.000. Então, ele não investiu nada e saiu do zero ao R$ 500.000. Quase igual aquele livro, né? Daquele best-seller, né? De um digital influencer, né? Então, assim, não é de rir a situação, mas pode acontecer. E por que pode, isso tem alguma coisa a ver, né? Então, se ele não investiu, ele não tem retorno de investimento. O que vier é lucro. Mas nesse caso aqui veio prejuízo. Então, ele saiu do zero para a dívida. Isso, automaticamente, claro, porque ele não tinha gestão, não tinha indicadores, não tinha noção de ferramentas, né? E por isso nós estamos apresentando aqui essas técnicas, esses indicadores para vocês ajudarem essas pessoas a não deixar isso acontecer. E olha a pergunta: existe uma política de reinvestimento no negócio? Aqui eu já consigo entender se o empresário está reinvestindo no negócio. Ou será que ele imagina que o lucro é dele? Ou seja, a empresa é ele? Não pode imaginar isso. Ele tem que imaginar que parte daquele lucro, sim, vai para ele, mas parte tem que reinvestir no negócio. Isso é igual a pessoa física. Na pessoa física, você tem o seu salário, tem os seus gastos, né? Tem planos médicos, de viagem, um monte de coisa. Mas parte do seu salário tem que ser destinado para reinvestir em você mesmo, seu eu do futuro. Se você não enxerga isso, você está com um sério problema. Talvez a situação atual não te permita isso, que é diferente. Pode ser que às vezes está naquela fase difícil, nebulante, está ganhando tanto, está desempregado, certo? É um período temporário. Mas, controlou as finanças, ajustou isso daí, eu tenho que pensar em investir no meu eu do futuro. Seja reserva financeira, de educação mesmo, né? Mas, ou mesmo lazer, que isso é importante, tá? Mas tem que ter esse plano de reinvestimento. E se existir esse plano, quantos por cento? Né? A maioria responde 100%. Eu sou a empresa, né? Então tem que tomar cuidado nesse sentido aí. Mas, lembrando que aqui não tem pergunta certa ou errada, e sem cuidados, itens que vão nos ajudar a identificar o perfil desse cliente e orientá-lo, beleza? Esse é o objetivo. Outras perguntas que eu coloquei aqui, né, para a gente fechar as 15. Quais as formas de recebimento e o prazo oferecido para o cliente? Ou seja, quando você vende cartão, débito, crédito, alimentação, refeição, boleto, nota promissória, qual o prazo que você dá? Parcela, minha casa, minha vida, como é que você faz para o seu cliente? Aqui eu consigo entender, de certa forma, quando não tem indicador, a eficiência do negócio. Qual o prazo que você está dando para o seu cliente? Prazo médio de recebimento de vendas. Uma pergunta em si vai deixar isso definido? Não, eu vou entender. Por isso que a técnica eu entendo. Não é algo 100% preciso, mas eu tenho um entendimento, eu já tenho uma noção. Beleza? E depois pergunta também quais formas que eu tenho para pagamento. E
Qual é o prazo que o fornecedor oferece? O fornecedor é boleto, 7, 14, 21, o fornecedor é cartão, é dinheiro, enfim. Como é que eu compro nesse fornecedor, né? Qual é o formato? Então é interessante fazer esse entendimento. Aqui é a visão do prazo que eu tenho para pagar. E depois o prazo que essa mercadoria fica parada no estoque. Ele, provavelmente, o empresário, ele tem essa noção. Se não tem, chama o estoquista, chama o responsável pelo estoque, responsável pelo financeiro, ele tem essas respostas, né? Se for uma pessoa que já está ali um tempo na empresa, ele tem uma noção. Lembrando que essa técnica, o balanço perguntado, a gente vai ter um entendimento, uma noção do que está acontecendo na realidade da empresa. Beleza? E já já eu vou colocar um ponto de observação, como é que a gente faz para concretizar isso, para ter certeza. Uma outra pergunta, que essa aqui, na verdade, não é uma pergunta, né? A gente coloca para ele explicar. Explicar como que ele precifica os produtos ou serviços do negócio. Essa pergunta aqui é a pergunta-chave. Porque se ele não souber responder isso, ou falar, isso aqui eu olho o concorrente e copio, né? A gente vê que não existe gestão. A gente vê que não existe uma preocupação. Então, essa pergunta aqui, ele interfere também os outros. Porque a precificação nada mais do que você entender a sua visão financeira interna, os seus gastos, e entender quanto você está ganhando em cada produto, grupo de produtos. Saber o quanto que vai ter a contribuição para arcar com o gasto fixo, seu ponto de equilíbrio e tudo mais. Então, esse aqui é um ponto muito importante. Infelizmente, a maioria não sabe responder essa aqui, né? Infelizmente. Mas é interessante a gente saber. E principalmente a última, para arrematar. Quais informações utiliza para gerenciar o negócio? E aí, o que você usa para gerenciar? Talvez alguns vão falar que nem sabe responder, que não usa nada. Mas eu tenho certeza que a maioria vai falar o seguinte: que ele acessa todos os dias o extrato bancário. Então, ele gerencia o negócio com base no extrato. Gerencia o negócio com base em estar presente. Não é? Se está errado, não é a forma mais eficiente. Tem outras formas. Mas é interessante para a gente ver o grau de conhecimento, de gestão que existe na empresa. E aqui sim, essas duas últimas perguntas, principalmente, né, são perguntas que vão gerar valor para a consultoria. A partir dessas respostas, você vai direcionar todo o seu trabalho, toda a sua proposta, para agregar valor para o empresário. Porque se ele precificar corretamente, ele vai ganhar dinheiro. Ele pode ter a melhor pessoa, a melhor equipe, a melhor estratégia, ter o seu propósito definido, mas se ele precificar errado, a conta não fecha. Aí não vai dar certo. Assim como também se ele não tiver indicador. Precificou certo, mas tem que ter indicador, porque as coisas são dinâmicas. Às vezes o preço muda de uma semana para outra. Igual muito bem nós vivenciamos, infelizmente, a questão da pandemia. Preço de eletrônico, pum, subiu. A questão do dólar, né? Subiu, agora está caindo um pouco. Então as coisas são dinâmicas. Então eu posso sim saber precificar correto, mas eu tenho que ter indicador para me ajudar a isso. Principalmente se possível for automatizado e confiável. Tá? Essas são algumas das perguntas como sugestão. E agora aqui eu deixo uma reflexão também. Mas será que não existem outras perguntas? E se existem, quais seriam, por exemplo, né? Então, quem está aqui no ao vivo, o que vocês acham, né? Teria outras perguntas? Não teriam? Aqui eu já quero deixar bem claro. Obviamente, a gente poderia passar aqui um mês, né, falando pelo menos de possíveis perguntas para poder fazer para o empresário. Muitas, 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 muitas. Mas eu queria ouvir vocês, se dos que estão, obviamente, aqui, né, no ao vivo, se vocês teriam uma sugestão de alguma pergunta para acrescentar, né, que geralmente vocês fazem ou fariam para o cliente. E olha a imagem que está ali. É um detetive, né? Tá vendo que ele está com a lupinha ali? E quando a gente usa essa técnica, né, do balanço perguntado, é mais ou menos isso. A gente fica quase se fosse um trabalho de investigação, como se fosse um detetive, né? Então a gente vai investigando, tentando entender a realidade. E muitas das perguntas talvez vão surgir quando a gente está nesse bate-papo dinâmico. Isso aqui é igual conversar com uma pessoa, aquela pessoa que você gosta de conversar mesmo. E aí um papo vai puxando outro, você fala, nossa, fiquei horas conversando e não vi. Né? Claro que de forma profissional e produtiva também, né? Para conversar, bater papo fiado, isso aqui é a sua analogia. Então, quando você está fazendo um diagnóstico bem feito, existe essa impressão, existe essa sensação que o negócio vai mergulhando automaticamente. Ó, o Neto colocou uma pergunta interessante ali. Quais são as metas estabelecidas, né? Daqui a 3, 5 anos? Uma ótima pergunta. Saber se essa empresa, será que ele tem viés de futuro? Tem planejamento? Tem um alvo? É importante. A gente sempre trabalha com o futuro, né? É algo que a gente compra, um sonho, né?
Ah, eu quero acabar a faculdade. Tipo, quero comprar um carro, uma casa. Muitas das vezes é isso que move nós, né? Geralmente, uma das coisas, né? O futuro, que algo vai acontecer, algo que a gente espera muito, uma viagem, né? Então, isso é importante. Olha, o Richard também colocou ali. Se tivesse oportunidade, como inovaria a empresa? Essa é uma pergunta que talvez vai deixar um tempo para o empresário pensar. Porque às vezes ele está todos os dias na operação e não consegue enxergar isso. Ele vai pensar assim, opa, eu preciso de um tempo para responder você. Mas talvez ele tenha essa resposta, só não teve tempo de executar. Então é interessante também, que a gente já vê, inclusive, um plano de ação que está ali no papel, não foi executado, né? Então, oportunidades que teria ali para inovar. E a gente precisa se reinventar, né? Conforme a gente já até mencionou. Se a gente não se reinventa, as coisas vão passando, né? A gente fica ultrapassado, né? Ótima pergunta, então. O Newton colocou, o Richard também colocou, tá? Surgiu outras, vocês estão colocando ali no chat. E aqui eu quero colocar uma reflexão, né? Então a gente falou de diversas perguntas, vocês complementaram aqui, mas como que então, né, eu entendendo as perguntas realmente vai me dar uma noção da realidade financeira, econômica, vai me dar um subsídio, vamos dizer assim, mas para me ter essa certeza, essa firmeza, até porque a gente é profissional, a gente precisa de algo concreto. Então, como que eu vou criar ou validar um demonstrativo? O Nilton acho que já até tinha comentado, né? Aqui nós temos um negócio que chama-se aplicação do POP. Que é aplicação do POP? O que é isso? POP? Ah, eu sei o que é o POP. O POP é que é a moto, né, Eduardo? Foi lançado numa época, saiu de linha, tal, né? É isso aí que é o POP? Não, esse não é o POP. Mesmo? Não, não é. Sério? Essa é a moto conhecida como pop, né? Muito econômica, tal, o pessoal gostava bastante, mas saúde linha, mas existe ainda, se você comprar isso, né? O pessoal que está usado e tudo mais. Não é o pop, infelizmente. Ah, então eu sei que é o pop. A cultura pop, né? É isso aí, né? É esse que é o pop que você está falando? Também não. Já existe, tá, a cultura pop, tudo, mas não é isso que nós estamos falando também. Mesmo? Jurava que era, Eduardo. Ah, agora eu sei. Todo dia eu ando. É o 99 Pop, mais barato que o Uber. Opa, é certeza que é esse. Né? Certeza que é. E também, sinto em dizer, não é esse Pop. Então, tem mais brincadeiras aqui só para quebrar o gelo, né? Então, o Pop, ele está colocado ali no chat, né? É o procedimento operacional padrão. Ali está até uma imagem que eu peguei, a base da produtividade e qualidade. O que vem a ser isso? Praticamente é um documento em que coloca lá a atividade, ou um grupo de atividades, dentro do departamento financeiro, quais são as atividades que existem, por exemplo? Ah, existe atividade de cobrança, por exemplo, registro de recebíveis, baixa de recebíveis, enfim, tem todos os procedimentos que existem. Quem vai executar, quanto tempo dura a atividade, o passo a passo, o fluxograma. Por quê? Imaginando se aquela pessoa faltar, se ausentar, aquele é um documento interno da empresa. Até para treinar o colaborador, se a empresa crescer, né? Então, acaba formalizando isso. Porque senão fica assim, ah, você fez aquilo que eu te pedi? Geralmente o chefe fala assim, né? Você já fez isso? Já fez essa? Sem entrar em muito detalhe. Mas geralmente é umas perguntas assim. Fala, não. Não, mas você fez errado. Às vezes, né? A gente escuta isso, ou do chefe, ou do supervisor direto, ou do colega. Mas como que eu fiz errado se existe um procedimento? Então, um procedimento é algo que vai definir o escopo, como deve ser feito, qual é o indicador de resultado, né? Por quem que vai ser feito, qual é o fluxo, né? Aí sim eu sei, tem um parâmetro, né? Certo, errado, vamos dizer assim, né? Então, essa é a ideia dos procedimentos operacionais. E por que essas empresas não têm? A maioria. Né? Às vezes não tem porque o que acaba acontecendo é que o procedimento é a pessoa, na maior parte dos casos. Mesmo, como assim? Então, se eu trabalho numa empresa, eu emito nota fiscal. Eu faço financeiro, eu sou o procedimento e eu sou o Eduardo. Mistura os dois. Se o Eduardo sai de férias, ninguém emite nota. Ninguém faz recebimento, ninguém faz baixa. Até ele voltar de férias, senão vai dar problema. O cara é chato. Nossa, mexe no financeiro. Mas aí, quando você cria um procedimento, você separa. Né? Fazendo analogia, uma referência ao Dragon Ball, como se fosse aquele processo quando tem a separação da fusão, né? Tá lá, fez a fusão lá dos caras, vai brigar com o vilão, separou. Então, não posso, nesse caso, eu tenho que separar. Tem que entender que o Eduardo é diferente do departamento financeiro da empresa. Ele não é o departamento financeiro da empresa. Por isso que o procedimento deixa isso claro. Tá certo? Então, ponto de cuidado. Como que eu faço para aplicar isso, para criar ou validar, né, esse
esse POP, porque a partir do procedimento é aí que eu vou ter informação. A partir da informação eu tenho um demonstrativo. Percebe como é que é a linha? Porque se eu não tenho um procedimento, o procedimento é a pessoa. A informação fica na pessoa. E se ela vai embora, é aquela sensação que talvez vocês já viram. Nossa, se o cara sair, essa empresa tá ferrada, né? Nossa, daí não tem jeito, né? Nossa, o que é isso? Né? Então, não pode isso acontecer. Né? Então, quando a gente tem um procedimento, a gente segrega isso, separa isso, e automaticamente a gente começa a ter informação mais clara, organizada, controles, e aí sim, chegando a indicadores. Beleza? Ótimo, Newton. Já estamos quase finalizando aqui também, mas depois você volta lá, assiste a gravação, vai tranquilo, tá? Obrigado aí por você ter participado. Beleza? Richan até colocou ali no chat também qual é a rotina da sua empresa. Isso, você perguntar que eu saio. Exatamente. Vamos falar isso aí já já, Richan. Então, como que eu faço para criar esse POP, né? Que é o primeiro passo. Entendimento das rotinas da empresa, que é o que o Richan colocou. O que seria esse entendimento? É você sentar, tô aqui, Eduardo. Senta aqui o Richan do lado, né? Como consultor. Ô, Eduardo, como é que você tá, né? Conversa ali e tal. E pergunta, o que você faz, né? Me mostra aí o que você faz. E aí é bater um papo mesmo. Nossa, mas me mostra tudo. Tudo. Aí tem que saber automaticamente, eu vou inclusive mostrar algumas dicas ali, como guiar isso, tá? Porque às vezes a pessoa fica cansada. Nossa, eu vou contar tudo pro Richard, tudo que eu faço, de forma minuciosa. Sim, porque tem que registrar, né? Então, o primeiro passo é ter esse entendimento das rotinas da empresa, né? Sentar ali do lado de cada colaborador, realmente entender. Segundo passo, uma vez que eu entendi, eu vou fazer uma análise e uma adaptação ou criar procedimentos, né, com o objetivo de ter essa informação fidedigna, né? Então, se eu percebi que não existe um processo, por exemplo, de conciliação bancária, por exemplo, um exemplo igual a gente estava comentando, eu vou criar esse procedimento. Vou colocar os riscos de não fazer esse procedimento, vou colocar os benefícios de fazer esse procedimento e vou colocar o passo a passo que quem vai fazer, tempo de execução. E se existe um procedimento, mas eu vi que às vezes está furado, por exemplo, eu recebo mercadoria, mas não confiro não. Está de acordo ali, tem nota fiscal, tem mercadoria, é isso mesmo, ponto, está recebido. Eu posso adaptar, falar, olha, você tem que conferir, pode ser que não venha, vai vir cobrança indevida. Então, na hora que chega a mercadoria, você confere quantidade da nota com quantidade física, observa a condição financeira, confere com o pedido também para ver se o fornecedor não está mandando nada errado, ou está faltando alguma coisa. Aí eu posso adaptar também isso daí, tá? Terceiro ponto, eu vou treinar e mostrar para as pessoas porque aquele procedimento mudou. Então, eu vou treinar e implementar. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não ser o método GA. O que é o método GA? Muitos consultores, infelizmente, usam, muitos gestores, empresas, né? Goela abaixo. Esse tipo de procedimento, ele funciona na hora que a gente está ali na empresa, acompanhando. Mas depois que você dá as costas, virou e acabou. Então é muito importante mostrar os benefícios, mostrar que a pessoa não está errada, que a gente tem aquele senso de julgamento. Não, não, que é melhoria para acrescentar, para melhorar para você, melhorar para a empresa, segurança para todo mundo, né? Então, tem essa questão aí, treinar, implementar. E o quarto e último ponto, que às vezes, ou nem sempre, ou muitas das vezes não é feito, é acompanhar e monitorar. Então, eu criei o procedimento, de tempos em tempos eu vou ali, monitorar, revisar, até porque a empresa é dinâmica. Às vezes eu não fazia importação, e às vezes eu começo a fazer importação. Às vezes eu não fazia um processo de exportação, às vezes eu começo a fazer. Então, a empresa dinâmica vai surgindo procedimentos, vai surgindo operações novas. Às vezes eu não comprava fora do estado, agora comecei a comprar fora do estado. Vai mudar o procedimento, existe uma análise diferente que deve ser feita. Então, quando é feito o mapeamento, é feito de acordo com a realidade atual. A gente não dá para ficar imaginando todos os cenários possíveis e impossíveis. Então, a gente imagina hoje. E a gente sabe que a empresa vai crescendo, vai mudando. Então, sempre é importante ter esse acompanhamento e monitoramento, ok? E aqui um exemplo, né, de fluxograma. Não sei se vocês já viram. Então, tá ali um exemplo. Inclusive, esse exemplo aqui, tá, não é de nenhum cliente. É um exemplo que eu peguei, inclusive, da internet. Apenas para demonstrar mesmo. Então, olha lá, o fluxo, início. Receber o pedido. Produto disponível, eu tenho um questionamento, né? O losango ali. Sim ou não? Se não, informar quais os produtos que eu tenho disponível. E aí tem uma outra pergunta. O cliente se interessou? Se o cliente não interessou, não tem o produto, ofereci outro. Ele não quer ter interesse? Fim, acabou o processo. Ponto final. O cliente se interessou? Sim. Já vai para receber pagamento, que é o mesmo fluxo do se tiver disponível. Ou seja, se tiver disponível, eu vou receber o pagamento. Se não tiver disponível, eu ofereço outro produto.
Se ele interessar também, eu faço o recebimento de pagamento. Processo o pedido, depois eu pergunto. Pedido é para viagem? Se sim, eu coloco na embalagem e acabou. Se não for, sirvo no local e acabou o procedimento. Isso aqui você fala, nossa, é muito óbvio, muito simples. Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, precisa ser desenhado, tá ali, treinar as pessoas. Porque às vezes a pessoa nunca trabalhou naquele setor, ou em outras empresas tinha um fluxo diferente. Então é importante mostrar, ó, na empresa é assim que funciona. E muitas das vezes esse fluxograma existe, só que verbalmente. Então é interessante, por isso que o primeiro passo é entendimento das informações, e depois que você vai criar ou adaptar, para automaticamente ali cercar o procedimento, formalizar isso tudo. Porque às vezes o procedimento, produto disponível sim, se não está disponível, não ofereço mais nada. Igual muitas das lojas que a gente vai, né? A gente vai lá, chega assim, é igual uma época, né, ano passado, faltou muito ar-condicionado. Tem ar-condicionado aí? Não. Então tá bom, obrigado. Ele falou. Falou? Como assim falou? Não, mas tem outra coisa. Você quer um modificador, ventilador? Talvez, né, temporariamente pode te ajudar. Mas eu quero, pode reservar um pedido? Enfim, né, eu posso às vezes criar um procedimento para tentar ali, de alguma forma, para cadastrar o cliente, já que ele destinou o tempo para ali. E isso a gente só vai ter essa ideia quando a gente senta e faz um processo de entrevista. Então, a questão do POP, ele vem depois, geralmente, do balanço perguntado. No balanço perguntado, a gente tem um entendimento de uma série de informações, e a partir das respostas, quando a gente for entrevistar as pessoas, a gente vai guiando, né? Ou um nível mais profundo ou um nível mais superficial. Porque a gente já conheceu as perguntas, né, as respostas daquelas perguntas, dos questionamentos que foram feitos. Então, tá aqui tá, o exemplo de um fluxograma. E aqui, para nós fecharmos, né? Como que é feito? Alguns requisitos e talvez dicas, tá? Então, eu nunca fiz, Eduardo. Achei interessante, vou pesquisar mais e tudo. Primeira sugestão. E necessariamente, se quiser, pode seguir nessa ordem. Saber lidar com pessoas. Ah, sou uma pessoa tímida, fechada. Pop não é para você. Mesmo? Melhor não. Então, tem que ser uma pessoa que sabe lidar, que é diferente de tímida. O que é saber lidar? Saber conduzir um processo, uma conversa, profissionalmente falando, para desviar também. Primeiro passo. Segundo passo, capacidade de sintetizar informação. Você vai ouvir de tudo. Tem hora que ela vai querer conversar de coisas pessoais. Então, você tem que saber filtrar. Ou vai vomitar informação, que a gente chama, né? Vai falar um monte de coisa. Você tem que sintetizar isso, colocar os pontos importantes. Terceiro item, você tem que ter uma visão geral de processo, principalmente daquela empresa. Se você é uma pessoa que não tem uma visão holística, pop também não é para você, terceiriza isso. E a parte mais técnica, usar software, né? Tem inúmeros, tá? Mas aqui só um exemplo que eu coloquei, por exemplo, o pessoal usa muito Microsoft Visio, que é aqueles quadradinhos, as setinhas ligando, né? A questão do losango. Cada um tem um significado, tá, gente? Isso aí é uma técnica que existe. Então tem que tomar muito cuidado. Quando tem documento, tem um tipo de item que você coloca também. Quando tem vários departamentos envolvidos também, tem uma divisão. Então aqui eu estou comentando de forma geral, que não dá para a gente aprofundar na nossa live, mas aqui como insight para vocês observarem esse ponto, beleza? Então recomendo fortemente o investimento, caso seja do interesse e faça sentido, né? Se você estiver pegando uma empresa, a avaliação aí dos procedimentos operacionais padrões. Não é nada de outro mundo, tá? E geralmente o próprio Visio, que geralmente é um programa específico para isso, ele mostra até no menu F1, quando você aperta ajuda, as principais funções, ok? Então tá aí o nosso fechamento. E aí você que chegou até aqui, né, vocês que chegaram até aqui, principalmente no ao vivo, quero agradecer a todos, né? Essa foi a nossa quarta e última live do nosso curso. Já me despeço aqui, porque agradeço a todos que participaram. Tenho certeza, né, de quem participou no ao vivo, né, tem aquela energia, né, do ao vivo, pode interagir, a gente vai mencionando o nome das pessoas, às vezes abre até o microfone, né? Acredito que acrescentou bastante aí para vocês. Mais um recado que eu quero deixar, principalmente para quem às vezes não conseguiu participar ou todos os dias ou sempre no ao vivo, né? Isso é um recado para todos, né? Ter a oportunidade de assistir gravado, inclusive quem assistiu ao vivo pode rever, tá? Sempre, gente, sempre tenham as informações, façam os estudos, aqui a gente está falando do curso especializado, tá? Para formação de consultores, dentro do modo de análise e demonstração. Nós passamos muitas técnicas, seja nas aulas gravadas, em que cada aula eu fui tendo cuidado de dar uma dica, um insight diferente,
seja nos ao vivos, que depois vai ficar disponível também no formato gravado para vocês aí, beleza? Então tenham cuidado de identificar com bastante atenção essas técnicas, essas dicas, anotem, verifiquem o que faz sentido e o ponto principal, coloca isso em prática. É o que faz diferença. Inclusive ontem, né, apenas para reflexão e que casa com o fechamento, né, eu vi uma publicação de um digital influencer, né, no LinkedIn, onde ele mencionou sobre 5 dicas de Power BI, para você ser mestre de Power BI. Eu falei, olha que interessante, me chamou a atenção isso. Primeira dica, estudo. Segunda dica, treino. Terceira dica, treino. Quarta dica, treino. Quinta dica, treino. Então é assim mesmo, né? Então se a gente não treinar, não colocar em prática, nada acontece. Inclusive, voltando àquela referência que a gente estava falando do Dragon Ball, né, da fusão, separação e tudo mais, isso aqui é igual aquele desenho que tem do anime, né? Você percebe que o principal personagem está todo momento treinando, e cada vez mais ele está evoluindo. Claro que eu estou falando de analogia, tá? Ele está evoluindo. Então, ele não evoluiu sozinho. Tá? Então, aqui é só uma analogia para a gente começar a pensar. Então, o curso, automaticamente, ele ajuda, dá muitas informações, mas se a gente não tem a organização do nosso time para colocar aquilo em prática, nada vai adiantar. Se você está aí do outro lado, né, pensando como que eu vou colocar isso em prática e tudo, lembrando que tem aquele nosso podcast do Zero Consultor Financeiro, onde dá várias dicas, né, comercial, como conquistar o cliente, como precificar o serviço, como agregar o serviço, e também nós também temos nosso grupo exclusivo, né, em que você pode manifestar dúvidas, questionamentos, eu estou à disposição em ajudar. Assim como os colegas, nós temos hoje, no momento que eu estou falando esse vídeo, mais de 60 pessoas que aderiram a esse movimento, né? Que estão aqui no curso de análise e demonstração contábil para poder contribuir e ajudar. E para fechar também, eu quero deixar a parabenização, né, para o aluno Júlio, que por enquanto, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, né, que eu estou aqui falando ao vivo, foi o único aluno que até o momento compartilhou seus resultados, né? Ele foi lá, fez a análise de 2 empresas reais, colocou à disposição do grupo todas as informações, tudo que ele fez e ficou aberto a feedback. Isso é muito importante, né? Mostra que realmente a pessoa tem interesse, está aberta a ouvir, quer evoluir. Tá? Eu estou usando ele, que no momento que eu gravo esse vídeo foi apenas ele que, por enquanto, enviou. E a gente tem que seguir ele como um exemplo, como benchmark, que a gente estava falando da primeira técnica, né? Então, siga o exemplo dele, nesse bom sentido aí. Eu acredito que vocês têm muito a ganhar quando for colocar isso em prática. E fico aberto aqui para questionamentos, para comentários, tanto aqui no nosso ao vivo ainda, caso alguém queira fazer, como também lá no nosso grupo. Estou sempre à disposição. Minha missão é contribuir com vocês. Beleza? Me despeço aqui e você pode sempre nos encontrar, né? Nos acessar ali no nosso grupo especializado, nas redes sociais, principalmente no nosso canal no YouTube, onde está sempre buscando colocar informações para contribuir e ajudar cada vez mais para vocês. E fique de olho aí no YouTube, né? Que no momento que eu faço esse vídeo, já já nós vamos ter uma super novidade de uma capacitação que está vindo aí quente para vocês. Grande abraço, então, pessoal, e vou me despedindo por aqui, sem mais delongas, né? Acabei falando um pouquinho demais. Espero que realmente essas lives tenham acrescentado e contribuído mais para vocês. Até mais e vamos conversando no nosso grupo.